Relações transformam, outras aprisionam. Abertura. Muitas vezes a diferença entre relações não está no amor, mas nas estruturas emocionais que se encontram. E existe uma pergunta que sempre aparece quando observamos certos relacionamentos. Por que pessoas inteligentes, conscientes e bem-sucedidas permanecem em relações que claramente lhes fazem mal? Se acreditarmos que os seres humanos tomam decisões apenas com base na razão, isso realmente parece incompreensível. Mas relacionamentos não são governados principalmente pela razão, e sim por sistemas emocionais muito mais antigos e profundos. Algumas pessoas vivem relações relativamente estáveis, se apaixonam, sofrem quando termina, elaboram a perda e seguem a vida. Outras entram em relações que parecem consumir completamente sua vida emocional. Estas misturam amor, obsessão, rupturas, reconciliações. O mais curioso é que essas relações frequentemente parecem únicas e impossíveis de substituir. E história pessoal. Antes de começar essa conversa sobre relações, estruturas emocionais e intensidade, eu queria começar com algo pessoal. Durante muito tempo eu acreditava que entendia bem as relações humanas e sempre fui uma pessoa curiosa. Estudei economia, filosofia, vinhos, psicologia, religião. Falo alguns idiomas e sempre gostei de tentar entender como as pessoas funcionam. E por muito tempo, eu tinha uma crença silenciosa dentro de mim de que consciência protege a gente de certos erros, que era suficiente para não cair em algumas dinâmicas emocionais. Mas a vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar coisas que a teoria não ensina, né? Alguns anos atrás eu me vi dentro de um relacionamento que, olhando de fora, parecia algo extraordinário. Existia intensidade, conexão, sensação de que aquela relação tinha algo absolutamente único. Mas, com o tempo, algo começou a acontecer. A relação começou a misturar amor com sofrimento, aproximação com afastamento, momentos de grande conexão, seguidos de rupturas, e algo curioso acontecia, pois cada vez que parecia que a relação tinha acabado, acontecia uma reconciliação, e a sensação era tão forte que parecia confirmar a ideia de amor verdadeiro. E foi nesse processo que eu comecei a perceber algo que mudou completamente a forma como eu entendo relações humanas, que aquilo que chamamos de amor profundo não é necessariamente amor. Às vezes é o encontro entre duas histórias emocionais que ativam feridas uma na outra, e a intensidade pode ser tão grande que parece destino, mas é apenas psicologia. E foi exatamente essa experiência que me levou a estudar algo que hoje quero compartilhar com vocês. Por que algumas relações nos transformam e por que outros parecem nos aprisionar? Por que pessoas inteligentes permanecem em relações que sabem que fazem mal? Na psicanálise existe um conceito importante para entender isso, chamado compulsão à repetição. Freud observou que muitas pessoas repetem experiências emocionais semelhantes ao longo da vida, não porque desejam conscientemente sofrer, mas porque o sistema emocional tenta inconscientemente resolver algo que ficou aberto no passado. Muitas vezes não escolhemos relações apenas por afinidade, mas as que ativam feridas emocionais antigas de experiências muito comuns da vida emocional. Algumas delas são abandono, rejeição, comparação, vergonha, sensação de não ser suficiente e necessidade de reconhecimento
Cada pessoa encontra uma maneira de sobreviver emocionalmente a essas experiências para reencenar e curar, agradar, competir, se proteger evitando dependência emocional. Mas tais estratégias funcionam na infância e na vida adulta muitas vezes se transformam em padrões inconscientes de relacionamento. E é aí que algo muito interessante acontece. Nós não escolhemos apenas pessoas que combinam com quem somos, mas que ativam exatamente essas feridas emocionais antigas. Não porque queremos sofrer, mas porque o sistema emocional reconhece algo familiar. Quando duas pessoas com estruturas emocionais compatíveis se encontram, algo poderoso acontece. A relação deixa de ser apenas um encontro afetivo e se torna um sistema de regulação emocional, onde o parceiro passa a regular coisas muito profundas dentro da pessoa, ligadas à autoestima, identidade e valor pessoal. E quando isso acontece, sair daquela relação não parece apenas perder alguém, mas perder uma parte de si mesmo. Eu mesmo já vivi algo assim. Durante muito tempo eu acreditava que entender psicologia, estudar comportamento humano e ter consciência emocional seria suficiente para não cair nesse tipo de dinâmica. Mas quando duas estruturas emocionais se encontram de forma específica, a experiência pode ser muito mais poderosa do que imaginamos. Não é apenas um encontro entre duas pessoas, são duas histórias emocionais tentando sobreviver, e é justamente por isso que algumas relações se tornam tão intensas. Não porque exista um amor extraordinário, mas porque existe a interação entre defesas psicológicas profundas. A boa notícia é que esses padrões podem ser compreendidos, gerando algo importante, um início de um processo que a psicologia profunda chama de individuação. O processo de reconhecer nossos padrões emocionais, integrar nossas feridas e aprender a amar sem precisar usar o outro como forma de sobrevivência emocional. Hoje vou explorar exatamente isso, o porquê algumas relações parecem nos transformar, outras parecem nos aprisionar. E principalmente o que acontece quando começamos a atravessar o processo de individuação emocional. Agora vamos para a pergunta central. Se sabemos que certas relações nos fazem mal, por que é tão difícil sair delas? Vamos explorar o ponto. Capítulo 1. A questão central. Existe um paradoxo curioso no comportamento humano. Observamos situações em que permanecer em um relacionamento claramente faz mal. Às vezes, amigos observam de fora e dizem algo simples: se está tão ruim, por que você não vai embora? Parece lógica, mas uma suposição equivocada. Parte da ideia de que relacionamentos são governados principalmente pela razão, quando na realidade, relacionamentos são regulados por sistemas emocionais muito mais profundos. E 3 deles são especialmente importantes. 1. O sistema de apego. O ser humano nasce com um sistema biológico chamado sistema de apego, que faz com que busquemos proximidade com pessoas que nos dão sensação de segurança emocional. Se tornam uma figura de apego e o cérebro começa a associar essa pessoa a segurança e regulação emocional. Mesmo quando a relação se torna instável, tóxica, o cérebro muitas vezes prefere manter o vínculo conhecido do que enfrentar o vazio da ruptura. 2. Identidade emocional. Em algumas relações, algo ainda mais profundo acontece. A pessoa começa a construir parte de sua identidade dentro daquele relacionamento. Ela deixa de ser apenas um indivíduo e passa a ser a que sustenta
a relação a que precisa ser escolhida, a pessoa que precisa provar seu valor. Quando o relacionamento termina, não se perde apenas o parceiro, perde-se também a identidade construída dentro daquela história. 3. Regulação da autoestima. Em relações intensas, o parceiro muitas vezes passa a funcionar como um regulador da autoestima. Se ele demonstra aprovação, surge uma sensação de valor, mas se distancia, surge a sensação de perda de valor. Isso cria um ciclo psicológico poderoso. Aprovação gera segurança. Distância gera ansiedade. Quando a autoestima passa a depender desse ciclo, sair da relação pode gerar uma sensação profunda de desorientação emocional. Por isso que muitas pessoas dizem algo aparentemente irracional. Eu sei que essa relação não é boa para mim, mas não consigo sair. O problema não é falta de inteligência, mas que existe um custo emocional organizado ao redor daquela relação. Exemplo humano. Eu percebi isso muito claramente na minha própria vida. Durante muito tempo eu acreditava que relações difíceis aconteciam apenas com pessoas menos conscientes ou apaixonadas. Erradamente, eu estudava comportamento humano, psicologia, filosofia, imaginava que compreender esses mecanismos seria suficiente para não cair nesse tipo de dinâmica. E quando uma relação começa a tocar exatamente nesses sistemas, apego, identidade e autoestima, a experiência pode ser muito mais poderosa do que qualquer teoria, deixa de ser apenas um relacionamento e se torna um centro de regulação emocional. Nesse ponto, muitas pessoas descobrem algo desconfortável e doloroso, que entender racionalmente o que está acontecendo não significa necessariamente conseguir sair. E é exatamente aqui que entramos no próximo ponto. Se essas dinâmicas são tão poderosas, o que exatamente está acontecendo dentro das pessoas que vivem esse tipo de relação? Para entender isso, precisamos falar de algo ainda mais profundo: as estruturas emocionais. Capítulo 2. Estruturas emocionais. Para entender por que algumas relações se tornam tão intensas, precisamos falar de algo mais profundo do que comportamentos isolados, estruturas. Estrutura emocional é o padrão psicológico que cada pessoa desenvolve ao longo da vida para lidar com experiências fundamentais como das feridas de infância, abandono, rejeição, vergonha, inveja, culpa. Essas estruturas não surgem na vida adulta, se formam muito cedo, principalmente nas primeiras relações afetivas da vida com os pais ou primeiras relações e até figuras de autoridade. Ao longo do tempo, essas experiências moldam a forma como cada pessoa aprende a amar e a se proteger emocionalmente. Mas é importante entender algo fundamental. Estruturas emocionais não são defeitos. Elas são formas de adaptação. Quando uma criança que vive insegurança emocional precisa encontrar maneiras de lidar com isso. Algumas aprendem a agradar, outras competem, outras controlam o ambiente, outras dependem. Essas estratégias funcionam como mecanismos de sobrevivência psicológica, mas o que protegeu na infância pode se tornar um limite nas relações adultas. E embora cada pessoa seja única, alguns padrões aparecem com muita frequência nas relações intensas. Estrutura dependente. Na estrutura dependente, a pessoa aprende muito cedo que o amor precisa ser garantido ou preservado. Ela sente medo profundo de abandono, a necessidade constante de validação e uma ansiedade intensa diante de distanciamento.
Nesse tipo de estrutura, o parceiro passa a funcionar como um regulador emocional central. Quando o parceiro demonstra proximidade, surge segurança. E quando surge distância, aparece ansiedade. Por isso, sair de um relacionamento pode parecer psicologicamente impossível, mesmo quando a pessoa sabe que a relação não é saudável. Estrutura evitativa. Na estrutura evitativa acontece o movimento oposto. A pessoa aprendeu que depender emocionalmente é perigoso. E como defesa, desenvolve uma tendência a evitar vulnerabilidade, manter distância emocional e preservar a autonomia a qualquer custo. Essas pessoas muitas vezes parecem muito fortes e independentes, mas essa independência esconde um medo profundo de exposição emocional. Estrutura narcísica defensiva. Na estrutura narcísica defensiva, a autoestima foi construída de forma instável e, para proteger a própria identidade, a pessoa desenvolveu mecanismos como a necessidade de admiração, controle da narrativa, dificuldade de admitir fragilidade e defesa da vergonha. Isso não significa necessariamente arrogância consciente, mas uma defesa contra sentimentos profundos de inadequação. Estrutura controladora. Algumas pessoas lidam com ansiedade tentando controlar o ambiente emocional. Aparece com vigilância, ciúme intenso, necessidade de previsibilidade, tentativa de organizar o comportamento do parceiro e proibições. Esse controle geralmente não nasce da vontade de dominar, e sim do medo de perder estabilidade emocional. Estrutura neurótica mais integrada. Existe também um tipo de organização emocional mais integrada. São pessoas que suportam 3 experiências difíceis: a frustração, a perda, a ambivalência. Elas podem amar profundamente e sofrer quando uma relação termina, mas aceitam que nenhuma relação humana vai preencher completamente todas as faltas emocionais. Por isso, quando uma relação termina, elas sofrem, mas sua identidade não desaparece. Quando há o encontro entre estruturas, chegamos ao ponto mais importante. Relacionamentos intensos muitas vezes acontecem quando estruturas emocionais diferentes se ativam mutuamente. Por exemplo, uma estrutura dependente encontra uma estrutura evitativa, ou uma narcísica encontra uma estrutura controladora. Nesses encontros, o relacionamento se torna extremamente intenso e até tóxico. E essa intensidade não nasce necessariamente de compatibilidade emocional. Ela nasce da interação entre defesas psicológicas. Exemplo humano. Eu percebi isso muito claramente quando olhei para uma relação importante da minha própria vida e durante muito tempo eu acreditava que estava vivendo uma relação excepcionalmente intensa, que parecia existir algo único naquela conexão. Mas quando comecei a entender melhor as estruturas emocionais, percebi algo desconfortável, e o que existia ali não era apenas um encontro entre 2 pessoas, mas 2 histórias emocionais que ativavam feridas uma na outra. Cada movimento da relação tocava exatamente nos pontos mais sensíveis de ambos, gerando frequentemente certos padrões de aproximação intensa com conflitos profundos. Havia rupturas e reconciliações muito fortes. Durante muito tempo interpretei essa intensidade como prova de um recação exoeciale. Depois percebi algo importante. Aquilo que parecia amor extraordinário era, em grande parte, a interação entre estruturas emocionais ativadas. E é exatamente essa interação que muitas vezes gera algo que parece irresistível, a intensidade emocional. Mas intensidade e profundidade não são a mesma coisa. É exatamente sobre isso que vamos falar agora.
Capítulo 3. O mito da intensidade. Uma das maiores confusões nos relacionamentos humanos é acreditar que quanto mais intenso, mais verdadeiro é o amor. E muitas pessoas descrevem suas relações mais marcantes usando palavras de paixão avassaladora, de química inexplicável, uma conexão única muito intensa. Mas quando analisamos essas relações com mais calma, percebemos que elas envolvem conflitos frequentes, insegurança constante, rupturas e reconciliações e o medo constante de perder o outro. Ou seja, aquilo que muitas vezes chamamos de amor intenso, na realidade é um sistema emocional altamente ativado. E existe uma razão biológica para isso: o cérebro e a intensidade emocional. Quando uma relação envolve tensão emocional, o cérebro libera uma combinação poderosa de substâncias químicas. Dopamina, associada à recompensa e expectativa, é liberada quando algo desejado parece possível, mas não garantido. Situações de incerteza geram níveis muito altos de excitação emocional. Adrenalina, relacionada ao estado de alerta, aumenta o foco emocional, a atenção e a sensação de urgência, e relacionamentos instáveis frequentemente mantêm o sistema nervoso em estado de alerta constante. Cortisol, hormônio do estresse, aparece quando existe ameaça emocional, medo de perda ou insegurança. Em relações intensas, o cortisol pode permanecer elevado por longos períodos. Esta combinação neuroquímica cria um estado emocional extremamente poderoso, onde o cérebro passa a associar aquela pessoa a um pico constante de ativação emocional. E algo curioso, o cérebro humano não distingue amor de excitação emocional e vira um ciclo. O ciclo da intensidade. Relações tóxicas têm um padrão previsível: A, aproximação intensa; B, conflito ou afastamento; C, ansiedade emocional; D, reconciliação; E, alívio profundo. Quando ocorre a reconciliação, o cérebro libera dopamina novamente. E esse alívio é interpretado como prova de amor profundo e é apenas alívio da tensão acumulada. O reforço intermitente. Esse ciclo cria algo muito poderoso chamado reforço intermitente, o mesmo princípio que mantém pessoas presas em jogos de azar, redes sociais e vícios comportamentais. Quando a recompensa é imprevisível, o cérebro se torna ainda mais engajado e começa a buscar constantemente o próximo momento de reconciliação. Trauma bond. Quando esse ciclo de tensão e reconciliação se repete muitas vezes, pode surgir algo chamado trauma bond, um vínculo emocional formado através da alternância entre de sofrimento e alívio. A relação passa a funcionar como uma montanha-russa emocional, e a intensidade dessa experiência pode ser interpretada como prova de conexão única. Daí a grande confusão, e muitos dizem algo como: "Eu nunca senti algo assim por ninguém." E provavelmente estão dizendo a verdade, porque o sistema nervoso realmente nunca esteve tão ativado. E não significa que a relação seja profunda, significa apenas que ela é intensa, e intensidade não é profundidade. Existe uma diferença. Intensidade é a força da emoção em determinado momento. Profundidade é a capacidade de sustentar uma relação ao longo do tempo com respeito e liberdade. Uma relação pode ser extremamente intensa e ainda assim ser superficial no nível emocional e ser relativamente tranquila e ser profundamente significativa. Exemplo humano. Durante muito tempo eu também confundi essas duas coisas. A intensidade de uma relação pode gerar a sensação de que existe algo absolutamente único ali. Cada reconciliação parece confirmar essa ideia, mas quando olhamos com mais clareza, percebemos algo diferente, que a intensidade muitas vezes não vem da compatibilidade entre duas pessoas, mas da ativação simultânea
de feridas emocionais profundas. E quando essas feridas se encontram, o sistema emocional entra em um estado de ativação contínua e chamam de amor extraordinário, sendo apenas desregulação emocional compartilhada. E aí surge a próxima pergunta. Se muitas pessoas percebem que uma relação não está funcionando, por que ainda assim é tão difícil sair? Capítulo 4. Por que é tão difícil sair de uma relação que faz mal? Quando observamos alguém preso em um relacionamento difícil, a pergunta mais comum costuma ser simples: se está tão ruim, por que essa pessoa não vai embora? Parece lógica, mas ela vem de uma suposição equivocada, da ideia de que relacionamentos são sustentados apenas pela razão e, na realidade, relações humanas são reguladas por sistemas emocionais. E quando uma relação se torna intensa, o parceiro frequentemente passa a ocupar 3 funções psicológicas. Unis de regulador de apego. O primeiro sistema é o sistema de apego. O ser humano nasce biologicamente preparado para buscar proximidade emocional com pessoas que tragam sensação de segurança, e quando alguém se torna uma figura central de apego, o cérebro começa a associar essa pessoa a pertencimento, segurança emocional e estabilidade. Mesmo quando o relacionamento se torna instável, o cérebro prefere manter a relação conhecida que enfrentar a incerteza do rompimento. As pessoas dizem algo tipo: eu sei que essa relação não é boa para mim, mas não consigo sair. Pois não é uma decisão racional, é um sistema biológico tentando preservar a estabilidade emocional. 2. De identidade construída na relação. Relacionamentos intensos muitas vezes criam algo ainda mais profundo, uma identidade emocional. A pessoa passa a se ver dentro de uma narrativa como a que sustenta a relação, que precisa ser escolhida, a pessoa que precisa provar valor. Com o tempo, a relação deixa de ser apenas um vínculo afetivo e se torna parte da própria identidade. Quando o relacionamento termina, não se perde apenas o parceiro, perde-se também a história que a pessoa construiu sobre quem era dentro daquela relação, uma sensação profunda de desorientação emocional. 3. Do confronto com o vazio. Quando uma relação intensa termina, algo muito difícil aparece. O vazio emocional não é apenas solidão, mas traz à superfície sentimentos que estavam sendo regulados pela relação: insegurança, inadequação, medo de não ser suficiente, vergonha. Daí voltam para relações difíceis, não porque acreditam que vão melhorar, mas enfrentar esse vazio parece ainda mais doloroso. O papel das reconciliações. Relações intensas frequentemente incluem rupturas seguidas de reconciliações que geram algo muito poderoso: o alívio emocional. Quando o relacionamento parece terminar, surge ansiedade, e quando acontece a reconciliação, surge alívio. O cérebro passa a associar o parceiro à resolução da própria angústia, tornando o vínculo ainda mais forte. A travessia se faz necessária. Por isso, sair de uma relação intensa não é apenas uma decisão, é uma travessia psicológica. Essa travessia envolve 3 movimentos difíceis, que são o de tolerar o vazio sem substituir, reconstruir identidade e regular emoções sem depender do outro. Este processo raramente é sem forte dor, mas é nele que surge uma identidade mais autônoma. Exemplo humano. Quando uma relação intensa termina, muitas pessoas acreditam que o sofrimento vem apenas da perda do parceiro. Muitas vezes o sofrimento vem de algo mais profundo, da perda da estrutura emocional que aquela relação sustentava. Durante muito tempo, eu também precisei enfrentar esse processo de
perceber que uma relação que parecia central na minha vida também estava funcionando como uma forma de regular emoções profundas. Quando essa estrutura começa a desaparecer, surge um período difícil de reorganização interna. É neste espaço que muitas pessoas acabam voltando para relações que já sabem que não funcionam, perdem tempo, não acreditam realmente que vão melhorar, mas o vazio é mais assustador do que a repetição. Sempre neste ponto, algo muito comum acontece, pois o sofrimento fica grande demais e começam a criar explicações que aliviam a dor. Explicações espirituais, explicações psicológicas superficiais, coaches, explicações que colocam toda a responsabilidade no outro. Essas explicações ajudam a organizar a experiência e impedem algo essencial, o de atravessar a dor de verdade. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Capítulo 5. As narrativas que evitam a dor. Quando um relacionamento intenso começa a gerar sofrimento, a pessoa se vê diante de uma escolha psicológica muito difícil, ou ela atravessa a dor emocional profundamente, ou foge da situação sem precisar entrar totalmente nessa dor e, naturalmente, a maioria das pessoas tenta reduzir o sofrimento. Aqui surgem as narrativas defensivas. Narrativas são histórias que contamos para nós mesmos para organizar experiências difíceis, podem até conter elementos verdadeiros, mas funcionam como proteção emocional, ou seja, formas de evitar o contato direto com sentimentos mais profundos. E uma das narrativas mais comuns hoje é transformar conflitos emocionais em explicações espirituais. Frases como: "O universo quis assim", "estamos em níveis diferentes de consciência", "isso é karma", "minha energia não combina com a sua". Essas ideias podem ter valor espiritual em alguns contextos. Neste, funcionam como uma forma de evitar perguntas importantes. Qual foi minha parte nisso? Por que continuo repetindo esse padrão? O que preciso mudar em mim? Nesse caso, a espiritualidade deixa de ser um caminho de consciência e passa a ser uma forma sofisticada de evitar o sofrimento psicológico. Bypassing espiritual, culpar o outro. Outra narrativa muito comum é transformar o parceiro no único responsável pela dinâmica. A história passa a ser algo como: o outro é manipulador, o outro é incapaz de amar, o outro é imaturo. Podem até conter elementos verdadeiros, mas quando a elimina completamente a própria participação, algo importante se perde. A pergunta: por que eu permaneci nessa dinâmica? Sem essa reflexão, existe um risco quase total de repetir o mesmo padrão em outro relacionamento. A racionalização psicológica. Existe ainda uma terceira forma de defesa mais sofisticada: transformar sofrimento emocional em teoria psicológica. Começar a explicar tudo através de conceitos. Isso é um padrão inconsciente. Estamos repetindo feridas da infância. Isso é projeção. Podem ser corretas, mas quando não são acompanhadas de um processo emocional real, elas se tornam apenas uma forma intelectualizada de evitar a dor, pois a pessoa entende o que está acontecendo, mas não atravessa a experiência emocional necessária para transformar o padrão. O problema das narrativas são importantes, ajudam a dar sentido às experiências. O problema aparece quando surgem cedo demais. Quando a explicação aparece antes da elaboração emocional ou luto, nesse caso, algo essencial fica interrompido: o contato real com
a dor. A dor emocional que não é elaborada retorna como sintoma na mesma relação, nas seguintes, com dinâmicas muito parecidas. Entender não é transformar. Existe uma diferença muito importante entre duas coisas. Entender uma experiência e atravessar uma experiência. Muitas pessoas compreendem perfeitamente seus padrões, sabem que repetem dinâmicas, sabem que estão em relações tóxicas. E compreender isso não significa que a transformação já aconteceu. A transformação começa quando a pessoa aceita atravessar o sofrimento que aquela narrativa estava tentando evitar. Exemplo humano. Eu percebi algo importante quando comecei a observar como as pessoas lidam com relações intensas. Muitas vezes existe uma tentativa de reorganizar a experiência através de narrativas espirituais, às vezes psicológicas, outras moral. Esta explicação não significa que a pessoa atravessou o processo emocional necessário. Compreender uma dinâmica não é o mesmo que integrar emocionalmente o que aconteceu. E a verdadeira mudança começa quando as narrativas deixam de ser suficientes para sustentar a experiência. Quando a pessoa percebe algo desconfortável, de que não existe explicação rápida capaz de substituir o processo interno. Nesse momento que começa algo importante. Aquilo que alguns psicólogos chamam de a travessia psicológica. Capítulo 6. A travessia psicológica. Se narrativas evitam a dor, surge uma pergunta inevitável. O que realmente transforma uma pessoa? A resposta não é simples. Entretanto, existe um elemento que aparece em praticamente todos os processos de transformação emocional profunda. Travavish Siepta do Zio. E é o momento em que as narrativas deixam de funcionar. Quando um relacionamento intenso termina, muitas pessoas tentam organizar a experiência através de explicações. Mas em determinado momento, as explicações deixam de ser suficientes para sustentar a experiência, surgindo algo muito difícil de lidar: vazio emocional. A perda de identidade, a sensação de desorientação e a ausência de referência emocional, a falta de direção. Durante muito tempo, a relação funcionava como um sistema de regulação emocional. Em tal, tudo aquilo que estava sendo regulado volta à superfície. Muitas pessoas interpretam esse momento como um sinal que precisam encontrar rapidamente um novo relacionamento. Mas esse impulso é o que interrompe exatamente o processo que poderia gerar transformação. O tempo sem objeto, quam faz paga à vista, dor crua, e quem anestesia paga com juros emocionais a vida inteira. Objeto, nesse contexto, significa uma figura emocional que regula nossa experiência interna. Pode ser um parceiro ou a relação, alguém que ocupa um lugar central na vida emocional. Quando esse objeto desaparece, surge um espaço interno novo e muitas pessoas tentam preencher rapidamente e impedem de acontecer algo fundamental: a reorganização psicológica, o nascimento da autonomia emocional. Quando alguém permanece nesse período sem preencher imediatamente o vazio com outra relação, percebe seus próprios padrões, suas dependências emocionais, suas formas de buscar validação. É doloroso. Ele permite algo que muitas vezes nunca aconteceu antes: o desenvolvimento de uma identidade menos dependente da aprovação do outro, a individuação. Na psicologia profunda, esse processo é muitas vezes chamado de individuação. Não significa tornar-se isolado. Significa desenvolver uma identidade que não depende completamente da validação externa. A pessoa passa a existir emocionalmente como indivíduo e não apenas alguém que precisa ser reconhecido. Exemplo humano. Esse processo de travessia raramente acontece de forma tranquila, pois durante muito tempo,
Muitas pessoas vivem suas relações como uma forma de regular emoções profundas. E quando essa estrutura desaparece, o vazio pode parecer insuportável. Deste espaço vem a percepção de que é possível existir emocionalmente sem depender completamente de um vínculo específico, marcando o início de algo importante. A construção de uma identidade autônoma. O paradoxo da transformação. Existe um paradoxo curioso nesse processo. Muitas pessoas querem transformação, mas sem atravessar o vazio que a transformação exige. Querem reorganizar a vida emocional rapidamente, e os processos profundos não acontecem com rapidez, acontecem quando a pessoa permanece tempo suficiente dentro da experiência para que algo realmente se reorganize. E é exatamente nesse momento que algo importante começa a mudar a sua relação com o medo de perder. E isso nos leva ao próximo ponto da nossa conversa, o ponto de virada. Capítulo 7. O ponto de virada. Quando uma pessoa está presa em um relacionamento tóxico, muitas vezes passa muito tempo tentando resolver uma equação impossível, pensando coisas como: se eu explicar melhor, talvez o outro entenda. Se eu for mais paciente, talvez a relação funcione. Se eu me adaptar mais, talvez eu seja finalmente escolhido. O problema é meu ego. Um movimento é natural, pois o ser humano tende a tentar preservar vínculos importantes, principalmente quando passaram a regular partes profundas da vida emocional. O medo central. Para muitas pessoas, a ideia de perder um relacionamento não significa apenas perder alguém, mas algo profundo: reconhecimento, pertencimento e validação. Por isso, durante muito tempo, a pessoa tenta preservar a relação a qualquer custo e evita conflitos importantes, tolera situações que antes não toleraria, adapta partes importantes de si mesma para manter o vínculo, cria microbrigas. Tudo isso acontece pelo medo de perder. O momento de ruptura interna. Em alguns momentos, algo começa a mudar. A pessoa começa a perceber algo difícil, de que continuar naquela dinâmica também tem um custo. Para manter aquela relação, ela está perdendo coisas importantes, tipo tranquilidade, energia emocional, liberdade, identidade pessoal e a drenagem total. Às vezes, essa percepção não chega como uma decisão drâmica, mas silenciosa, como clareza interna. Uma frase simples começa a aparecer dentro da pessoa: eu posso perder isso. A disposição para perder, essa disposição muda completamente a dinâmica emocional. Até então, todas as decisões eram governadas pelo medo da perda. Aceitando perder, algo muda. Pode perder o relacionamento, a aprovação do outro, a narrativa antiga sobre quem era e mesmo assim continuar existindo. Isso não significa que a perda deixa de doer, mas deixa de governar as decisões. O nascimento da liberdade emocional. E quando esse movimento acontece, algo curioso surge. A pessoa se torna mais livre dentro de relações, pois pode discordar, estabelecer limites, recusar dinâmicas que antes aceitava. E essa liberdade não nasce da indiferença, mas da autonomia emocional. Individuação. Na psicologia profunda, esse processo é chamado de individuação. A pessoa passa a se relacionar não para sobreviver emocionalmente, compartilha a própria vida. Ela deixa de buscar no outro uma solução para suas faltas internas e começa a reconhecer que